Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. O programa ideal para quem busca uma carreira na gastronomia ou quer melhorar o seu desempenho na cozinha. Teremos receitas incríveis com muita história, técnicas e dicas de empreendedorismo. Vamos começar? Ô Félix, que tanto que você mexe nesse celular? Eu tô olhando as últimas fotos que a minha avó postou. Sua avó? Ela é super ativa nas redes sociais. É uma vovó influencer. Olha isso. Ai, que gracinha! Olha, ela acabou de postar um pão maravilhoso. Puxa vida, ela nem me convidou. Ela fazia esse pãozinho aqui desde que eu era pequeno. Nossa, é uma delícia. Recheado de calabresa, então... minha boca encheu d'água. Félix, esse pão é o tortano. Tortano? O pãozinho da vovó? Eu não sabia que ele tinha esse nome. Tem sim. É um pão tradicional de Nápoles, no sul da Itália. Mas quem sabe tudo sobre a história do tortano é o Bruno Bertoso, docente do Senac, especializado em panificação. É com você, Bruno. Olá, Félix. Olá, Areta. Olá, você que está nos acompanhando. Realmente, o tortano é um pão muito comum na vida de todo mundo, mas você provavelmente conheça como pão de calabresa. Aquele pão que é feito em casa pela avó, pelos tios, pelas tias, pelas mães, e eu tenho certeza que o que você verá aqui vai te trazer boas lembranças. Basicamente, essa receita do tortano da massa, ela tem uma massa muito próxima a uma massa de pizza, aquelas famosas pizzas italianas. Então a tendência é que você tenha uma massa que seja fofinha internamente e mais crocante por fora. Então, quando você puxa para o aspecto histórico do tortano, nós estamos falando também lá da região de Calábria. Por isso que nós vamos utilizar também a calabresa, a nossa linguiça, para poder dar uma saborização bem bacana, e ela vem com uma pegada bem forte, porque você pode também colocar pimenta calabresa, você pode colocar cebola, você pode colocar qualquer outro tipo de saborizante que você quiser. Eu só digo para tomar bastante cuidado com os queijos, porque o queijo, quando ele vai para o forno, ele vai soltar, ele vai derreter, a massa vai absorver esse queijo e quando você for cortar o seu tortano, vai parecer que internamente ele está cru. Mas não é que está cru, é porque a hidratação do queijo influenciou nessa massa. Então, só evita um pouquinho do queijo, mas se quiser, fica muito saboroso. E é isso, o tortano é uma receita ideal para você ter em casa com uma bela de uma refeição, seja para encontrar alguns amigos à noite, seja para fazer em família, é um convite especial para vocês. Confiram agora a receita do tortano com Bruno Bertoso. Nosso tortano, ou famoso pão de calabresa, para que a gente faça com tranquilidade em casa, vou explicar para vocês. Nós vamos começar adicionando sempre primeiro os nossos secos, então vamos iniciar com a farinha. Você vai usar a farinha que você tiver em casa. Você pode peneirar ou não peneirar, estamos falando de um pão mais rústico, vai também dar o mesmo resultado. Então você adiciona aqui a sua farinha, na sequência você pode colocar o açúcar, o sal e o fermento biológico seco. Ah, eu tenho fermento biológico fresco em casa, posso usar? Pode, mas tem uma relação importante aqui para você entender. Esse fermento ele é liofilizado, ele foi desidratado e por ter sido desidratado, ele perdeu 3 vezes a sua capacidade na questão de tamanho, de formato. Então, se você usa o tablete você usa, por exemplo, 30 gramas, que é o peso do tablete. Se você for trazer isso para o seco, você divide por 3, você vai usar 10 gramas de fermento seco. Então, você adiciona aqui o fermento seco e vamos bater a nossa massa. Só que aí, pode ter gente se perguntando, falando, nossa, esse chefe aqui tá maluco, ele já tá colocando o fermento com sal. Nesse caso, para esse tipo de massa, não tem problema nenhum.
Porque há quem diga que o fermento em contato com o sal, ele perca potência ou ele morra, mas não é esse o caso. Para o que a gente precisa aqui, vai dar tudo muito certo, porque a gente precisa considerar que a fermentação seja feita num padrão bem equilibrado e bem balanceado. Então, você ligou a batedeira, adicionou os itens aqui. Essa primeira batida é simplesmente para que você integre todos os insumos, todos os itens, para que todos estejam muito bem conectados. E aí, você vai começar adicionando pelo menos metade da água que você vai utilizar. Por que metade? Apesar de que essa receita ela já foi testada, ela já foi feita em outros momentos, nós sabemos que essa quantidade é o suficiente. Mas o que muda nesse contexto? É o tipo da farinha que você está usando. Umas absorvem mais, outras menos hidratação. Então, para você não errar o ponto da massa, comece com pelo menos metade da hidratação e vamos aguardar um tempinho para que a nossa farinha absorva essa hidratação e para a gente verificar o ponto e o momento certo de colocar mais água. Percebam que ainda a farinha está bem seca. Agora eu vou adicionar o restante da hidratação. E mesmo com toda a hidratação completa aqui, vocês conseguem perceber que ainda existem resíduos de farinha. Mas calma, nós temos ainda que adicionar a gordura. Nós temos um pouquinho de óleo e nós vamos parar aqui e adicionar ele agora. Quando eu comentei com vocês sobre a questão da hidratação, se você analisar aqui agora, você vai perceber que ainda a massa precisa de um pouquinho mais de água. Então eu vou adicionar um pouquinho mais para que a gente tenha um ponto mais bacana. Olha a velocidade com que a massa muda de textura. Só tem que ficar atento na quantidade da água, né, para não passar do ponto. Vocês perceberam que aquele pouquinho de água que eu coloquei mudou completamente o resultado da massa. E esse resultado fala que a gente já tem a nossa massa pronta. E vou mostrar para vocês exatamente isso, ó. Nós temos uma massa bem estruturada, uma massa que está com um teor de hidratação bem legal. Mas como eu sei, chefe, que é o ponto de hidratação adequado? Quando, lógico, ela não está muito pegajosa para esse tipo de pão, que é um pão rústico, e quando você consegue fazer o belisquinho nela aqui, ó, ela mantém uma estrutura e ela não gruda no seu dedo. Aí é o tato que você terá na hora e vai perceber que o seu dedo, quando você tira, ele sai um pouquinho úmido, mas nada que se preocupe, tá bom? Então aqui, joga na bancada, dá só uma ajustada nessa massa, deixa ela mais redondinha, só para facilitar para você lá na frente. E nós vamos colocar num refratário, num bowl ou onde você prefira para fazer a sua fermentação. Nunca se esqueça de sempre tapar. Então a partir de agora, pessoal, basicamente você vai deixar em fermentação com tempo mínimo de 1 hora. E a partir daí você pode escolher o tempo que for adequado para você. Se for o caso, você pode no meio desse tempo, a cada meia hora, tira, baixa um pouquinho a fermentação, mexe nessa massa e depois deixa descansando um pouquinho mais. Então agora a gente vai para a fermentação. Então já estamos com a nossa massa do tortano fermentada e a partir de agora a gente vai aprender como que nós montamos. Vamos abrir essa massa para que a gente consiga também fazer a modelagem logo logo. Então nós estamos com ela aqui, ó, perfeita. Você consegue analisar que teve todo o processo de fermentação bem bacana. Todos os alvéolos estão aqui, então estamos com a massa prontinha. Então, antes de você colocar essa massa na bancada, é interessante jogar um pouquinho de farinha aqui, só para que a gente também consiga integrar bem toda essa massa com o nosso cilindro, para que a gente possa abrir essa massa da melhor maneira possível. Então, aqui nós temos a nossa massa, vamos colocar na bancada e começar o processo de abertura. E eu vou mostrando para vocês até onde você pode abrir essa massa para que você tenha a tranquilidade
de conseguir trabalhar bem na sua modelagem. Então vamos lá. Eu sugiro que a espessura que nós já temos aqui seja a ideal para você conseguir modelar bem o seu pão. Então, não sei se vocês conseguem acompanhar bem, mas não é muito fino, mas também não é muito grosso. Então, ela já está pronta para receber as calabresas. E lembrando, não precisa também ter um formato retangular perfeito, porque nós vamos partir para enrolar depois que nós montarmos com as calabresas. Nossa, esse tortano tá ficando com uma cara maravilhosa. Mas eu fiquei com algumas dúvidas enquanto o Bruno fazia a receita. Eu também. Ô Bruno, explica pra gente. Eu já reparei que as farinhas têm números na embalagem. O que esses números significam e qual é o indicado para o tortano? Excelente pergunta, porque hoje em dia nós encontramos vários tipos de farinha no mercado, né? E hoje também nós temos muitas farinhas importadas, as chamadas 000. Quanto mais zero tiver essa farinha, maior é o grau de moagem. Isso significa que ela é mais fininha e que normalmente essas farinhas são utilizadas para produções que podem levar mais tempo de fermentação. Para o tortano, a farinha mais indicada é a farinha que você tem em casa, porque você pode trabalhar da melhor maneira possível usando as técnicas que você tem aprendido aqui com a gente. Qual a razão de acrescentar açúcar na massa? Isso não vai deixar a receita doce no final? A função do açúcar é muito legal na fermentação da massa, porque é ela que alimenta o fermento. Então ela ajuda com que tenha um desenvolvimento melhor dessa cadeia de glúten, seu pão desenvolva mais, cresça melhor e, claro, dependendo do pão que você fizer, ela também traz uma caramelização, vai deixar o pão douradinho por conta desse açúcar. Todo mundo ansioso para saber como vai ficar esse tortano. Mas vamos ter que esperar mais um pouquinho. A receita completa no próximo bloco. Estamos de volta. O docente Bruno Bertoso ensina uma deliciosa receita de tortano, um pão tradicional napolitano recheado com calabresa. Vamos conferir o final da receita agora. É com você, Bruno. E aí, nesse momento, nós começamos a montar o recheio do nosso tortano. Então, linguiça calabresa defumada, vai dispondo aqui na nossa massa sem nenhum critério de simetria, tá? O importante é a gente cobrir todo o espaço que nós temos aqui de massa. E pode ter camada de calabresa uma em cima da outra, não há problema algum. E aí também há quem diga que quanto mais melhor, né? Areta, simetria pra quê? Quanto mais melhor, não é? Sem dúvida nenhuma. Além disso, pessoal, nós temos também a parte da temperagem. E essa temperagem, há quem goste da pimenta calabresa, é bem forte. Não é obrigatório colocar, você pode substituir por uma pimenta do reino preta moída. E aqui você vai colocar a gosto. E aí tome bastante cuidado. Quem tem alergia ou tem intolerância com pimenta, aqui fica bastante arriscado. Nós temos aqui também um pouquinho de erva doce. O aroma aqui é maravilhoso. A erva doce vai ajudar não só pelo aroma, mas também para tirar um pouquinho daquela percepção gustativa de oleosidade que a nossa calabresa pode trazer. Eu, particularmente, adoro erva doce. Acho que vai trazer um aroma todo especial pro tortano. Ah, eu até gosto, mas com calabresa, será? Confia, confia. A partir de agora, a gente passa para fechar essa massa. Então, nós vamos enrolar essa massa. Começa puxando aqui a primeira aba e vai jogando aqui para dentro, ó. E vai virando, vai torcendo sem problema algum. Sempre levantou, puxa um pouquinho para tirar o excesso de ar entre a massa e o recheio. Levantou, torce um pouquinho e assim você vai fazendo. Então, simplesmente para seguir a montagem, você pode unir as duas pontas e colocar na sua forma. Ela ficaria dessa maneira, fechadinha, viraria uma espécie aí de uma rosquinha, tá? É uma forma de fazer, não tem problema. Uma outra maneira é você cortar essa massa nesse sentido. A gente vai dividir em duas partes aqui, ó.
Fazendo dessa forma, a gente segue por um segundo momento, que é unificar todas essas pontinhas aqui, porque conforme nós abrimos, ela vai desfazendo. Então a gente vai juntando e vamos fazendo uma massa única aqui na sequência, ó. Perfeito, juntamos as duas pontas, juntamos as duas e dessa massa temos duas massas prontas para serem trançadas. Então, pego as duas pontinhas, faço uma trança rápida entre elas. Não precisa, pessoal, apertar muito entre as tranças, tá? É importante que tenha um espacinho para que tenha esse processo de crescimento dentro da nossa forma. Areta, eu achei meio complicado. Eu não sei se eu ia ter tanta habilidade. Vou ter que treinar para fazer igual ele. Eu com trança tô acostumada. Eu ia me dar bem. Então, fazendo isso, você vai pegar a forma que você tem em casa e também uma dica especial é você untar essa forma. Nós vamos usar aqui um spray desmoldante, que nada mais é do que óleo vegetal. Então, se você preferir, você pode simplesmente pincelar a óleo sem problema algum. Ou, se você em casa tiver uma forma como essa, mas com um sistema antiaderente, também serve da mesma maneira, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a calabresa para nós não perdermos nada. Vamos unir as pontas para que a gente possa transferir aqui para a nossa forma ou para o refratário que você vai utilizar. Colocou aqui, ajeita bem, não tem problema de você deixar algumas abinhas abertas, isso dá uma característica até do seu pão ser mais rústico, que é o que a gente precisa. E você assentou bem, dá uma ajeitada nessa massa aqui para que a gente tenha o menor espaço de ar possível lá no fundo dela, para que a gente tenha um formato bem legal, bem montadinho, ok? Então, agora para finalização, nós vamos utilizar aqui gemas diluídas com um pouquinho de água, então a gente chama isso de egg wash. Uma sugestão, quer deixar ainda mais bonito essa caramelização? É você colocar um pouquinho, uma gotinha daquele café que você tem em casa, que você passou de manhã, coloca ao invés da água aqui com a gema, vai dar uma coloração muito mais intensa, muito mais vívida, tá? Eu não tinha a menor ideia que podia usar café nesse momento. Nossa, e é uma dica muito legal. Adorei. Então é isso. Agora você já tem o seu pão modelado, o seu pão recheado e o seu pão pronto para ir ao forno. Agora é hora de levar para o assamento. Eu trouxe uma dica para vocês de acompanhamento para você degustar o seu tortano e também para receber quem você quiser na sua casa, reunir os amigos, e é bem legal. A gente vai fazer aqui um molhinho, um creme de alho com queijo que vai ficar incrível. Para começar, o primeiro passo é a gente assar um alho. Então você vai pegar uma cabeça de alho que você tem aí na sua casa, pode deixar com a casquinha, não tem problema algum. Vai utilizar um papel alumínio. Sugestão, sempre com a parte brilhando para dentro. Por quê? Aqui é que acontece a refração do calor. O calor fica retido aqui dentro para que você consiga ganhar bastante calor e, obviamente, também não gastar muito gás com isso, tá? Então, coloque aqui a sua cabeça de alho, azeite a gosto, só que não muito, né? Para que você consiga aproveitar o máximo possível. Se você quiser temperar aqui com um pouquinho de sal, colocar também pimenta do reino, fique super à vontade, mas para o que a gente vai fazer aqui, ó, vou adicionar também alguns raminhos de alecrim. Mas o mais importante agora é você fazer aqui uma trouxinha, ó. Você vai fechando esse nosso papel alumínio, deixe dessa maneira. Olha que bacana. Feito isso, leve para o forno a 180 graus por no mínimo 10 minutos. Depois dos 10 minutos, abra esse papel alumínio, veja como está e aí você também já pode partir para consumo ou, se precisar, deixe mais tempo com ele aberto mesmo, você só tem a ganhar nessa saborização. Agora, feito essa parte no forno, você vai passar a ter um creminho, uma pastinha de alho, porque nada mais é do que os dentes do alho que você
amassa com um garfo e você tem essa pastinha aqui. Então, para esse nosso molho, nós vamos precisar, a primeiro momento, então, de creme de leite. E aqui pode ser o creme de leite de caixinha, pode ser o creme de leite fresco que você tenha na sua casa. Não se preocupe com isso. Feito isso, nós vamos também adicionar um pouquinho de queijo. Qual queijo, chefe? Pode ser parmesão, pode ser o que você tiver na sua casa que você pode ralar. Aqui nós estamos usando um pouquinho de parmesão e um pouquinho de queijo Gouda. Eu vou adicionar de antemão um pouquinho mais de leite para que a gente possa deixar esse nosso molho mais fluido, mais alongado, como nós falamos. Eu vou adicionar uma parte desse alho. Ele vai dar um aroma, ele também vai mudar um pouquinho a coloração. E vai ficar com os pedacinhos de alho também que vão dar todo um charme nesse nosso molho. Percebam que agora nós já temos aqui o nosso molinho sendo apurado, ele está sendo reduzido. Isso é interessante porque vai deixar com que esse molho fique mais grosso, mais espesso. Esse ponto, ele já é um ponto adequado para a gente baixar um pouquinho o calor. Porque a partir de agora ele pode começar a derreter, esse queijo vai fundir no fundo da panela e não vai ficar muito saboroso. Mas eu vou até desligar o calor, não precisamos mais dele nesse momento. E por que nós vamos dar um sabor diferente agora para esse molho? Um pouquinho de vinho branco. Esse vinho branco vai trazer, além do aroma, um sabor bem peculiar ao nosso molho. Aqui, para quem gosta de fundir, ele vai ter uma característica bastante cremosa e o sabor muito próximo do fondue salgado, fondue de queijo. Então, nós já temos o nosso molho pronto. A partir desse momento, fica a escolha de vocês. Quer um molho mais grosso, mais espesso ou quer um molho mais líquido como esse, mais alongado? Faça da melhor maneira que você quiser. O mais importante é que você não esqueça que quando esse molho resfriar, ele vai ficar um pouquinho duro. Então, se você deixa ele muito grosso, quando ele resfriou, vai ficar um pouquinho complicado para você degustar aí com o seu tortano. Então, essa é a dica de um acompanhamento muito legal para você consumir com o seu pão. Eu adorei essa receita, Bruno, mas eu fiquei com uma dúvida. Por que trançar a massa? É só uma questão de estética? A trança, ela é um caráter estético. No caso do tortano, você pode fechá-lo como uma rosquinha normal, super tranquilo, mas a questão estética da trança traz porque pode levantar também aí algumas pestanas, algumas casquinhas, que também vai trazer um visual muito legal na finalização do seu prato. E me diz uma coisa, como que você percebe que o tortano atingiu o ponto ideal no forno? Quando a gente olha que ele expandiu, ele cresceu, ele dourou em cima. No caso do tortano, ele vai ficar bem douradinho, bem crocante, e aí você já sabe que o seu pão chegou no ponto ideal. Então já temos o nosso tortano assado e agora é o momento mais importante, né? Vamos saber como ele ficou. Vou tirar uma fatia aqui pra gente ver internamente como ele ficou. Crocância, atingido o objetivo. Areta, você ouviu esse barulhinho dele cortando crocante? Olha essa massa, deu água na boca. Ai, será que a produção guardou? Só um pedacinho, né? Olha só que legal, pessoal. Olha que interessante, ó. Toda a parte que nós fizemos enroladinha, ela passa por toda a massa. Claro, você pode colocar mais calabresa se você quiser, os outros sabores, como eu falei, a cebola, os outros itens fiquem à vontade. Mas, além disso tudo, a gente precisa testar o sabor, né? Vamos ver como ficou esse sabor com o nosso molho, a nossa dica que nós demos agora. Então vamos lá? Vamos ver. Incrível, maravilhoso. O mais legal
é que o alho do nosso molho, esse nosso alho que nós fizemos gostoso, harmoniza muito bem com a calabresa, com a pimenta calabresa também, mas o que faz toda a diferença, aquele toque, é a erva doce, que além da parte aromática, ela ajuda bastante na composição do sabor. Então, ó, mais um convite feito para vocês. Você já sabe, o Tortano agora tem um molho de acompanhamento e bom apetite! Depois desse programa de hoje, eu vou poder chamar minha avó para lanchar em casa e preparar um famoso tortano para ela. Garanto que ela vai postar tudo nas redes sociais. E se você quiser aprender mais receitas incríveis e conteúdos especiais de gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Tchau e até a próxima. Tchau, Bruno. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.